Ok, então, pessoal, vamos dar início então, a mais uma apresentação do Quinta Potência. Nós ficamos afastados durante algumas semanas em função do Congresso Americano de Urologia. Depois teve um feriado na semana passada e acabou que a gente ficou quase um mês sem apresentação. Mas hoje a gente retorna com força total. Já semana que vem parece que já vai ter uma outra apresentação. Daqui a 15 dias mais uma. Então a gente retorna com força e depois volta ao esquema de 15 dias. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o Lecildo Batista e o Alberto Paes, são dois colegas nossos muito queridos do Amapá, fazem a parte de farmacologia lá no Amapá e têm uma experiência muito boa com fitoterápicos em sexualidade masculina. Então, vamos falar sobre isso hoje. O Lecildo, vou pedir o Beto para começar falando 1 minutinho, 2 minutos, Beto, sobre como vocês veem esse tema no Amapá. Para a gente aqui das outras regiões do Brasil, longe do Amazonas, fica uma coisa assim muito fantasiosa. A gente não tem acesso à imensa riqueza de informações que vocês têm aí. Como vocês veem o uso dos fitoterápicos na sexualidade masculina, Beto? Liga a tua câmera. Bom, Já boa ligado. noite a todos. Todos nós sabemos que a Amazônia tem uma potencialidade inestimável de produtos que podem ser desenvolvidos, né? Eu confesso que eu não tinha assim nenhuma proximidade de fitoterapia, nem de produtos desse tipo. Quando eu entrei na universidade, agora há pouco tempo, comecei o doutorado em laboratório de farmácia, utilizando uma nanoemulsão do alecrim, que é o rosmarinus officinalis, e que é um potente antioxidante, junto com o Coartem, avaliar a ação do Coartem na função renal. E no momento que a gente começa a estudar as plantas, você começa a entrar num universo assim que realmente te provoca uma curiosidade muito grande. Por que que a gente não, não, não mergulha nesse universo, né? Que a gente começa a pensar, todos lembramos da, da época dos licopenos na prevenção do câncer de próstata, né? Que passou, aquilo foi uma verdadeira... Houve uma propaganda muito grande, mas que logo caiu em descrédito, algo parecido. Mas talvez não tenha sido bem conduzida essa. E hoje, realmente, eu tenho uma proximidade, estou realmente aprendendo a lidar com essas plantas, e a gente passa a ter, assim, uma maior curiosidade, e eu estou estudando esse. Lá aqui no Amapá, a gente sempre convive, os ribeirinhos, o pessoal que vem do interior, eles sempre têm a receita deles para melhorar a libido e tudo, mas a gente percebe que nada disso aí realmente melhora a ereção deles e tudo. A verdade é que o que nós conhecemos, que houve essa mudança na terapia da disfunção erétil, houve uma mudança muito depois do advento do inibidor de fosfodiesterase, né? Era pós-Viagra. Isso aí realmente mudou. Mas isso não quer dizer que você não possa também melhorar a qualidade de vida com essas plantas que têm um potencial antioxidante e que, ao longo da vida, isso vai melhorando a qualidade de vida, não só no tecido erétil, mas no sistema,
no sistema como um todo, no aparelho circulatório, no sistema nervoso. É uma ação sistêmica. Existe realmente muita coisa que vem, assim, muito mito, né? Muito mito que vem do caboclo, do interior. Eles falam engarrafadas e tudo, mas esse trabalho do Lecildo aí, ele realmente deu assim despertou uma curiosidade. E é muito interessante, ele vai fazer a apresentação, o Lecildo foi nosso residente, um excelente residente, fez a urologia, agora é nosso colega professor na universidade, e está fazendo o doutorado. Ele vai apresentar e logo em seguida vamos conversar um pouco a respeito do trabalho que a gente está fazendo, né? Ok. Lecildo, liga o seu som. Vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. Vou só voltar aqui a apresentação. Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Está dando para me ouvir? Sim, mas abre ela toda, porque a gente está vendo os slides em volta. Ah, sim, ok. Pronto, eu acho que está ok, né? Perfeito. Então, boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar desse grupo, um grupo para a gente discutir sobre alguns assuntos, melhorar o conhecimento, difundir o conhecimento de uma forma geral, né? E, principalmente, pela oportunidade de estar aqui apresentando algo para vocês da nossa vivência aqui. Meu nome é Lecildo, eu sou médico urologista aqui na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Minha residência médica em urologia eu fiz no Hospital Fir-Loyola, em Belém do Pará. E, como o doutor falou, fui residente de cirurgia geral aqui do serviço, depois fui fazer a urologia em Belém, depois tive a oportunidade de fazer um curso em videolaparoscopia avançada no Sírio, em 2018. E em 2019 a gente iniciou a questão do doutorado na universidade, eu sou professor, participo da docência lá no curso de medicina desde 2016. Em 2019 a gente iniciou o doutorado. A intenção era fazer por aqui, eu já tinha feito o curso em 2018 no Sírio, então a gente fica, a questão viajando, assim, bem cansativo para a gente aqui no Norte, a logística de voos, enfim. E aí teve a oportunidade de fazer esse doutorado na inovação tecnológica e farmacêutica, né? O doutorado que disponibilizou essa opção para a gente tentou utilizar algo da prática clínica e associar com os campos de pesquisa do laboratório. E é um laboratório muito forte na parte de fitoterápicos, como o doutor Alberto comentou. Existem alguns doutorandos e algumas linhas de pesquisa em que eles avaliam o uso de extratos de plantas, tanto para tratamento do diabetes, como alguns para larvicidas, inseticidas, alguns antipertensivos. E tinha já uma linha de pesquisa com relação ao jambu, que acho que eu comentei na última reunião, que é uma planta comum da Amazônia, principalmente aqui do norte, no estado do Pará, é muito comum na alimentação, que tem um efeito sensorial na boca, que deixa dar uma certa dormência na boca. E a gente teve analisando ali a questão dos pacientes com ejaculação rápida, né? Eu vou mostrar durante o decorrer da apresentação, que a gente vê que muitos desses pacientes abandonam o tratamento e, pensando em alguma coisa tópica, a gente desenvolveu esse projeto. Eu não vou comentar essencialmente sobre o projeto que a gente ainda está em andamento, mas eu vou comentar assim, da revisão que a gente fez sobre os fitoterápicos. Como foi falado, o professor falou que assim, não é uma realidade, obviamente, das grandes metrópoles, mas aqui no Norte a gente tem, eu comentei um pouquinho antes de começar, a gente tem muito forte essa prática de uso de plantas, né? O uso de chás ou alguns extratos que a população faz. Né? Tem uma população que a gente chama de ribeirinhos, eu comentei agora há pouco, que vive na beira do rio, eles têm pouco acesso à farmácia, ao hospital, e eles têm a vivência deles lá, eles absorveram a cultura, tem a cultura negra, a cultura indígena aqui, que é muito forte, então eles procuram, através das plantas, na floresta, que é no quintal da casa deles, praticamente, desenvolver esses medicamentos para tratar algumas doenças deles. E realmente a gente percebe que em alguns casos sim, outros não.
E é o que a gente vai mostrar nessa pesquisa que, assim, apesar desse conhecimento tradicional, esse conhecimento da população, há necessidade de ter trabalhos bem desenvolvidos para comprovar e pensar em uma forma de desenvolver essas medicações mais padronizadas, digamos assim. Então, a maioria das revisões com relação à disfunção sexual masculina, elas iniciam falando de uma forma geral sobre a doença. Então, a gente vai fazer uma breve revisão. Então, os distúrbios da sexualidade masculina pode ser distúrbio do comportamento sexual, da sensação sexual. A gente sabe que inclui vários aspectos, seja disfunção erétil, seja ejaculação precoce, seja diminuição da libido. Alguns trabalhos, como esse trabalho de 2019, eles mostram que o percentual de 52% dos homens de 40 a 70 anos pode ter algum distúrbio, um percentual total de casais de 15%, sendo que o fator masculino é em torno de 40% a 50% dos casos está associado. E, como eu havia comentado também, a grande dificuldade de fazer trabalhos na área sexual, principalmente masculina, é que os fatores envolvidos são muitos, né? A gente sabe que tem os fatores psicogênicos, tem os fatores das doenças crônicas, diabetes, doença cardiovascular, doença renal, tem os fatores do estilo de vida, a obesidade, o hábito do tabaco, álcool, algumas drogas e até fatores ambientais, né? A gente sabe que tem algumas profissões que estão expostas a alguns componentes que podem influenciar tanto na fertilidade quanto na função sexual. E a gente vai ver mais para frente que isso influencia demais na questão dos resultados e dos parâmetros analisados nesses trabalhos. A gente começa com essa revisão que o grupo fez, publicada nessa revista, no Pharmacology Review 2021, em que a gente avaliou ali, fez uma revisão das plantas tradicionalmente utilizadas na disfunção sexual, e a gente pôde observar que tem uma discrepância muito grande no percentual, na prevalência dessas doenças, a depender da população estudada. Até na última reunião a gente comentou um pouquinho sobre isso também, a gente, né, comentou dos indígenas. Por exemplo, a disfunção erétil no Irã, esse trabalho do Irã, correspondia a 40% dos casos, enquanto que Hong Kong era 4,3%, no Canadá 23%. No Brasil, a gente encontrou esse percentual de disfunção erétil de 18,9% e ejaculação precoce em torno de 30%. E teve um trabalho de Teixeira et al., 2019, que ele avaliou esses índices e encontrou a ejaculação precoce na população do estado do Amapá, que é basicamente a população de Macapá, que é a capital, em torno de 800 mil pessoas, 36,5% dos homens. E a gente sabe que existem várias opções de tratamento, né, depender da disfunção sexual, a gente individualiza muito o tratamento, a depender da idade do paciente, das comorbidades, mas a gente sabe que normalmente está associado à utilização da psicoterapia, dos medicamentos orais, inibidor da 5-fosfodiesterase, principalmente. A gente sabe que tem um dispositivo a vácuo, as injeções intracavernosas com vasoativos. Em casos mais graves, a gente pode pensar ali nas abordagens cirúrgicas, seja para tratar ali a disfunção erétil não responsiva por meio da prótese peniana ou da doença de peyronie, enfim. E os pacientes que também têm a questão da deficiência ali da testosterona, dos níveis de testosterona. Com relação à disfunção erétil, a gente sabe que até que os pacientes conseguem aderir bem ao tratamento. Mas já na ejaculação rápida, nas revisões que a gente fez, a gente percebe que a descontinuação do tratamento pode chegar até 90% dos casos. A gente pesquisou outros trabalhos e as causas são as mais diversas. A gente sabe que começa pelo tratamento. A gente sabe que o único medicamento assim, desenvolvido diretamente para tratar a ejaculação rápida foi a da paroxetina, né? Mas a gente utiliza os antidepressivos, os inibidores da recaptação de serotonina, seja fluoxetina, paroxetina, outras drogas como citalopram, tramadol, sertralina. E esses remédios eles têm uma gama grande de efeitos colaterais e tem os tratamentos também de produtos tópicos, com anestésicos tópicos, como o Enla. Mas a gente percebe que os pacientes são remédios para a nossa região aqui relativamente caro para a população, e eles acabam abandonando o tratamento, seja por efeitos adversos ou pela dificuldade de adquirir o medicamento. Então, foi pensando nisso que a gente pensou em desenvolver algum medicamento em uso tópico, mas a gente fez uma revisão e a gente encontra
vários trabalhos, né? Temos essas 2 revisões, a maioria das revisões são da Índia, tem revisão do Irã, tem uma revisão da Itália, mas a maioria dos trabalhos, eles avaliam a questão do uso de plantas. A gente vê que tem uma gama grande de plantas, tem um outro slide com muitas plantas, e esses trabalhos, eles foram feitos em ratos, em animais, trabalhos experimentais. Os principais aspectos que eles avaliaram foram relacionados ao aumento da ereção, do aumento da frequência de monta, se prolongou ou não a ejaculação, se teve interferência na qualidade do esperma. E determinada planta, ela tinha um potencial para determinado aspecto. E são muitas plantas, muitos estudos, algumas revisões, elas citavam as plantas similares, outros tinham outras bases de plantas. Como foi comentado, teve essa outra revisão que eles analisaram 97 plantas medicinais, e aqui nesse específico eles avaliaram o efeito da inibitória do PDE5, né? Eles viram as substâncias os princípios ativos das plantas, e através de estudos eles perceberam se eles tinham alguma atividade nesse sentido. Tanto que esse trabalho foi para avaliar a questão da disfunção erétil. Eles encontraram ali 77 potenciais afrodisíacos, Epimedium brevicornum, ginkgo biloba. Então, são bem variados as plantas que mostravam algum efeito, mas todos trabalhos em animais. A gente sabe que em animais a gente tem um controle ali do peso, o controle da idade dos animais, então tem um controle mais fácil, não tem tanta influência externa, influência psicológica como tem, né, no homem em si. E a gente buscou avaliar a questão dos ensaios clínicos, e aí o cerco fecha mais ainda, a gente percebe que tem poucos ensaios clínicos. Eu havia comentado na última reunião, tem esse ensaio clínico aqui de 2008, de Regadas et al., que ele fez a base do jambu, que é o produto que a gente está trabalhando também. Esse aqui é a planta, tá? Aqui no distrito da Fazendinha, que a gente fala, tem um agricultor que cultiva várias plantas, inclusive essa aqui ele cedeu para a gente fez o nosso trabalho baseado nas flores da planta, onde os trabalhos mostram que tem uma composição maior do produto base, da substância base, que é o espilantol. Foi. Esse trabalho de Regadas foi um ensaio clínico randomizado. Essa aqui são imagens do próprio trabalho dele. Ele fez um creme à base do jambu, que é a Quimela oleracea, e fez um recipiente com placebo. Ele inicialmente eram 26 casais, mas ele teve uma perda lá, ficou com 22 casais, então a gente vê que os números não são expressivos, até porque esse trabalho é de Fortaleza, se eu não me engano. E ele iniciou avaliando pacientes que não tinham, a princípio, queixa de disfunção erétil ou qualquer outra desordem sexual. Então, foi utilizado o creme versus o placebo. Esse foi o desenho do estudo dele. No A foi o jambu, no B foi a pomada, né, o placebo. Então, os pacientes preenchiam alguns questionários para avaliar a questão sexual. E eles utilizavam por pelo menos 3 vezes esse creme na glande peniana. E as mulheres utilizavam, às vezes, também na questão da região genital, ali da vagina, né? E eles preenchiam os questionários depois da utilização, tinha um período de 3 dias que a gente chamaram de washout, né? Para não ter influência do produto anterior, e depois utilizavam o placebo e vice-versa. Os pacientes, obviamente, não sabiam o que estavam utilizando. Eles avaliaram como questionário o Índice Internacional da Função Erétil e o Índice de Funcionamento Sexual Feminino. E eles perceberam que o desejo e a satisfação sexual foi maior no grupo de pacientes que utilizaram o creme com jambu. Não perceberam a diferença em relação ao tempo ejaculatório, mas aqui a gente abre um parêntese, que foi bem subjetivo. Eles só perguntaram se a pomada tinha alterado ou não o tempo ejaculatório. Então, eles não usaram o intervalo de latência vaginal, que é o que a maioria dos trabalhos utilizam para definir se houve melhora ou não. Foi bem subjetivo. Mas foi importante que eles não perceberam efeitos colaterais, até porque existem várias utilizações do jambu descritas na literatura de forma segura. Existem patentes, algumas patentes na área alimentícia. Ela é utilizada também como analgésico, anti-inflamatório, antifúngico, muitas patentes mesmo do jambu, e alguns trabalhos que mostram a segurança clínica dessa substância.
E aí ele percebeu no trabalho dele, apesar de inicialmente os pacientes não apresentarem queixa de disfunção sexual, que 18% dos homens e das mulheres tinham desejo sexual coativo. Esse outro trabalho ele avaliou ali o Lipidium Meiene, que é a maca, é um trabalho realizado na Itália por Zenico, e ele avaliou em 50 indivíduos adultos jovens com idade média de 36, mais ou menos 5 anos, que tinham já uma patologia, no caso analisada foi a disfunção erétil leve, mas aí, obviamente, tinha os fatores de exclusão, que não deviam estar relacionados a doenças psiquiátricas graves, doenças endócrinas, doenças cardiovasculares ativas ou consumo de medicamentos conhecidos por alterar o desempenho sexual. Foram realizadas análises laboratoriais, né, gonadotrofinas, medidas de gonadotrofinas, prolactina, testosterona, glicemia, enfim. Já foi falado que o nível de disfunção erétil era compreendido entre 17 e 21, naquela avaliação do IFC. E os grupos, né, eram 2 grupos, um grupo fez o uso da maca nessa postologia e o outro, o placebo, que era totalmente semelhante ao comprimido. Tá? Eles encontraram que ambos apresentaram aumento significativo com relação à pontuação do IFC. No entanto, os pacientes que fizeram a utilização da maca tiveram um aumento mais expressivo. E eles relacionaram isso também, mostraram que parecia estar inversamente relacionado ao score basal do IF5 do paciente. E não perceberam alteração em relação aos níveis hormonais. Esse outro trabalho foi sobre o ginseng, foi, na verdade, uma revisão sistemática, né? Eles fizeram uma busca na literatura, o uso do ginseng vermelho na disfunção erétil. Utilizando os fatores de exclusão deles lá, eles acabaram percebendo que muitos trabalhos não caberiam, não eram ensaios clínicos, e acabaram ficando com um número de 7 trials. Né? Eles observaram que 6 desses trials relataram melhora da função erétil do ginseng vermelho quando comparado ao placebo, e análise de subgrupo também mostraram efeitos benéficos na disfunção erétil psicogênica. 4 desses trials testaram os efeitos do ginseng para a função sexual e todos relataram efeitos positivos do ginseng. Mas a gente observa que de 7, só 3 utilizaram o índice internacional de função erétil. Então, é uma das questões que a gente vê nessa revisão que a gente fez, que os parâmetros utilizados eles variam muito, assim como a população estudada. A gente percebe que coloca como perspectivas futuras da importância de trabalhos multicêntricos. A gente sabe que quando a gente coloca os fatores de exclusão, a gente tem que excluir os pacientes dos extremos de idade, a gente tem que, para analisar a função sexual, prioritariamente a gente teria que incluir pacientes que tenham um relacionamento estável, por um período de pelo menos 6 meses, a maioria dos trabalhos mostra isso, que tenham um padrão sexual, uma vida sexual ativa ali de pelo menos 1, 2 ou 3 vezes relações por semana. A gente tem que excluir os pacientes que têm hipertensão arterial descompensada, os pacientes que têm diabetes descompensada pela influência da doença, para minimizar os vieses. A gente tem que excluir, dependendo do que a gente está pesquisando, os pacientes que têm disfunção hipogonadismo, que têm diminuição da testosterona. Então, quando a gente analisa os critérios de exclusão que a gente precisa colocar, dificulta muito os trabalhos. Então, pensando em trabalhos multicêntricos e a própria população. A gente sabe que, para avaliar, por exemplo, a ejaculação rápida, vai depender muito da característica da população estudada. Né? A gente comentou da outra vez que foi até perguntado com relação aos indígenas, e assim, a gente não sabe como é que funciona a questão da relação sexual para eles. A princípio, a gente imagina que seja preferencialmente para a reprodução, né? Que não tenha essa preocupação com a ejaculação rápida. Então, isso varia muito do que considera ejaculação rápida para um ou para outra população. Então, esses trabalhos multicêntricos poderiam trazer um maior número de participantes para ter os trabalhos mais robustos, com resultados com significado estatístico melhor, e a população, né, que tem que ser o mais homogênea possível. A gente sabe que a obesidade influencia, se o paciente é tabagista influencia, se o paciente tem uma ingestão alcoólica maior influencia, a profissão dele, como foi mostrado, pode influenciar. Então, e a melhor padronização dos parâmetros. A gente viu que nos animais ele vê ali a quantidade de monta, ele vê ali o tempo de latência, mas para medir o IELT no casal é muito complicado. Às vezes, aqui, principalmente na nossa população, aqui a gente tem um nível menor
educacional da população. Então, às vezes, o paciente tem dificuldade de entender, apesar de a gente explicar como é que ele vai medir, ele tem dificuldade de entender, ele tem dificuldade de fazer os exames de laboratório. A gente fez, no caso, uma parceria com um laboratório privado para poder fazer análise desses pacientes, para excluir os pacientes com diminuição da testosterona ou que tinham alteração dos hormônios tireoidianos, enfim. E com relação ao uso das plantas propriamente dita, ao preparo desses extratos, eu havia comentado um pouco antes de iniciar com o doutor, que a gente, assim, eu não tinha também nenhuma vivência com relação a isso. A gente está pegando essa experiência do próprio laboratório, tem uns pesquisadores biomédicos, farmacêuticos que trabalham há muito tempo com as plantas, e a gente observa que mesmo que eu pegue, por exemplo, o jambu aqui de Macapá, se eu colher esse jambu em janeiro e fazer todos os passos, que os passos são... Você pega e primeiro identifica a planta, tem que ter um botânico ali para identificar a planta. A gente, como é um trabalho científico, a gente não pode só acreditar na palavra do ribeirinho ou da palavra de quem está cultivando. Então, a gente pega essa planta, a gente coloca as folhas ou flores, a depender da parte que já foi estudada, para ver qual parte tem maior percentual do componente ativo, da substância ativa. No caso do jambu, são as flores. Coloca para secar numa estufa, você macera essa planta, você coloca um álcool a determinado percentual, seja 70% ou 96%, para extrair o princípio ativo. A gente faz a cromatografia gasosa ou qualquer outro estudo para identificar as substâncias presentes nesse extrato, ver qual é o principal. No caso do jambu, é sabido que é o espilantol, mas varia com relação ao tempo que foi colhido, ao mês do ano. Assim, a gente acaba estudando essa parte nas disciplinas básicas do doutorado, que a planta ela se adapta ao meio. Então, se está um tempo mais seco, ela diminui ali a quantidade de água, acaba alterando algum percentual dos compostos da própria planta. Então, isso tudo tem que ser pensado quando você vai trabalhar nisso aí. E era isso mais ou menos que eu tinha para comentar, pessoal. Obrigado. Maravilha, ótimo. Você tem pacientes que usam o Lecildo? Já teve a oportunidade de fazer um teste com alguns pacientes? Algum paciente já falou de forma entusiasmada para você que funciona bem, ficou satisfeito? Então, já temos pacientes, no caso do nosso projeto, né, que a gente não desenvolveu um creme, a gente está desenvolvendo um spray, e a gente fez o extrato e aí criou uma nanoformulação, então em nanopartículas, para tentar diminuir a quantidade de substâncias que a gente precisaria e tentar minimizar ali os efeitos colaterais. Então, a gente tem alguns pacientes que, comprovadamente, no IELTS, eles apresentaram melhora do tempo. A gente mediu o IELTS, intervalo de latência vaginal e intravaginal deles, antes de qualquer intervenção, enquanto a gente estava fazendo análise, identificando se ele tinha algum fator de exclusão ou não, e calculamos a média. E a gente ofertamos para ele o spray, orientamos como é que utilizava, de uso tópico na glande ali, expõe a glande e espirra ali uma quantidade, a gente fala de 3 puffs, e espera ali uns 5 minutos para o medicamento fazer efeito, iniciar a relação. Então, alguns pacientes tiveram uma melhora considerável, outros não, até porque, como eu falei, eu tenho pacientes no projeto que o cara tinha 5 segundos, 0 segundos para ejacular. Tem outros que tem aquele ali 1 minuto, 2 minutos. Para minimizar o viés da ansiedade, a gente tentou aplicar uma escala de avaliação psicológica, a escala de Hamilton. Então, a gente percebeu que alguns desses pacientes que não tiveram tanta resposta, eles tinham um grau de ansiedade maior. Então, a gente incluiu a psicóloga também para fazer psicoterapia nesses pacientes. Mas, como eu falei, a gente está com muita dificuldade no número. A gente tem um número, a gente selecionou inicialmente 70 pacientes, 78, e a gente só está com 7, 8, 9 pacientes que conseguiram finalizar todas as etapas. Muitos desistiram no meio do caminho. Esse gel spray foi usado no tratamento de disfunção erétil ou ejaculação precoce? Ejaculação rápida. Ejaculação rápida. Então, ele tem efeito anestésico, mais ou menos? Ele diminui um pouco ali a sensibilidade, e aí alguns pacientes relatam que, assim, eles relataram que não percebem alteração na sensação do prazer. As parceiras também não queixaram de nenhuma queixa, nenhum sintoma irritativo.
E alguns perceberam melhora no tempo, outros não. Como eu falei, a gente percebeu que esses que não perceberam tanta melhora, eles eram pacientes que tinham um tempo muito mais curto mesmo. O fator psicogênico está mais relacionado com a disfunção erétil propriamente do que com a ejaculação precoce, né? Porque com o fator emocional você pode atrapalhar realmente a ereção, mas o tempo de ejaculação é uma coisa que já vem com mais frequência e geralmente independe do estado emocional do paciente. É mais difícil você relacionar a ejaculação precoce com o estado emocional. A disfunção erétil, sim. Então, ótimo. Beto, quer fazer um comentário, Beto? Beto, liga o som. Ligar aqui o meu. Liga o som e a câmera. Nós ainda estamos começando a entender esse mundo da fitoterapia, né? Liga a câmera, Beto. Opa, liguei. Ok, Olha. ok. Aí. Como eu falei, nós não somos ainda, podemos falar que nós somos experts em Tira fitoterápicos. o PowerPoint da tela. Elicildo, tiro a apresentação. Eu parei o compartilhamento. Ainda está compartilhando? Tá. Aqui Está comigo compartilhando ainda. Descompartilha. Interromper compartilhamento. Acho que foi agora. Isso. Mas nem por isso deixa de ser assim um campo muito vasto para ser explorado. Vou falar para vocês, existe uma crença muito grande nas mulheres aqui em relação... Não, eu estou dando esse exemplo porque é utilizado na função sexual. É a casca do barbatimão. É uma coisa muito conhecida entre as mulheres aqui do interior, é chamado chá da virgindade. As mulheres dizem que quando fazem uma infusão, um chá de barbatimão, elas ficam mais apertadas. Isso é de conhecimento comum na região norte, toda a região norte. Mas não tem assim, a gente não vê assim trabalhos bem feitos que venham confirmar essa ação de que como o mecanismo de ação ainda é um campo muito vasto para ser explorado, né? Francisco, faz o comentário, Francisco. Rapaz, eu sou simplesmente apaixonado por esse tema. E o Brasil está desperdiçando a nossa riqueza com os caras cortando as árvores aí da Amazônia. Eu fico puto quando eu vejo esse negócio. Porque você cortar as árvores de 500 anos para colocar gado fazendo cocô lá e atrapalhar a camada de proteção da terra é um absurdo total. Nós poderíamos ficar trilhardários, o Brasil como nação, explorando a Amazônia. Isso é uma coisa que eu penso e já há muitos anos, não é de agora. Eu gostaria de fazer alguns comentários que, na verdade, quando eu fui estudante do colegial, eu fazia meu pai, desde o ginásio, me levar para a faculdade de Luiz de Queiroz, que eu queria ser agrônomo. Porque quando eu era moleque, eu fui numa fazenda e aprontava tudo que tinha direito, achei aquela coisa mais divertida do mundo, tinha todo o cavalo que eu tinha, era as fazendas a coisa mais linda, no sul da Bahia, e, na verdade, acabei sendo médico, né? Foi até, a história é meia longa, mas foi por uma aposta, ver se pode um negócio desse. Bom, mas eu gostaria de falar algumas coisas que foram interessantes. Quando eu ia na Luiz de Queiroz com meu pai, eu ia no sábado, meu pai trabalhava, no sábado fazia ele ir, nós íamos lá de fusquinha, amarelinho, parece que eu estou vendo. E nós parávamos na faculdade, eu sentava, a faculdade de Luiz de Queiroz é a coisa mais linda do mundo, né? E eu entrava dentro da faculdade, etc., e lá me deparei com um senhor com um jaleco branco, uma fila enorme, com mais de 30 pessoas, e ele dava plantas, tratamentos fitoterápicos para esse povo. Nego asmático, coração, perna não sei o quê, e assim vai, né?
E aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, caramba, meu, quanta coisa tem aqui. Esse cara deve ser um gênio, né, meu? E era um professor já de idade, né? Sei lá, não sei estimar a idade, mas provavelmente de próximos 70 anos, já devia estar aposentado e fazer aquilo lá com uma paixão terrível. Então, eu estou contando essa história para dizer o seguinte, que vocês têm que entrar em contato com o setor de fitoterapia, de tratamento fitoterápico da Exalc. Vocês entram no Google lá, acham que é um diretor desse troço e conversem esse papo todo, porque vocês podem fazer uma associação fantástica, e ele pode cortar caminho de vocês. Você entendeu? Existe um departamento de fitoterapia dentro da Exalc. A Exalc, não sei se vocês sabem, é a melhor faculdade de agronomia desse país. Tá? Dali saem os grandes pensadores da agronomia. Essa é a primeira coisa que eu gostaria. Façam isso, entrem na Exalc, departamento de fitoterapia, e vocês vão ter um contato muito rico, porque vocês vão trocar as experiências. E, eventualmente, vocês podem trazer para os laboratórios da Exalc coisas que vocês queiram ver, que vocês vão ter dificuldade aí, pô. Hoje tem um avião aí, põe no avião, vai baixa o troço na Exalc, ponto final. Tá? Segunda coisa, eu tenho um professor que eu tenho grande admiração por ele, foi professor Lapa. Esse professor me deu aula quando eu estava no 4º ano da Faculdade de Medicina. Ele era o chefe da farmacologia da Escola Paulista de Medicina. Eu estudei na PUC de Campinas. E eu fiquei muito amigo desse grupo de departamento. No final de semana eu vinha para São Paulo e, por vezes, eu ficava conversando horas com esse povo, né? Então, o doutor Lapa falava assim para mim, pô, essa semana nós conseguimos extrair o princípio ativo de uma planta X. E demorava uma semana para extrair esse troço. Uma semana. Eu falei, para você ver, né, Francisco? Nos Estados Unidos, os caras separam numa semana 20, 30 princípios ativos. Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem usar o departamento, se vocês fizerem um contato legal, com a Escola Paulista de Medicina, o setor de farmacologia. Vai ser um grande passo essa associação. Vão abrir a cabeça de vocês para fazer um monte de coisa legal. Vou falar a terceira dica. Vou até dar o telefone da pessoa. Chama-se uma farmacêutica, dona de um laboratório muito conhecido aqui em São Paulo, que é a Buenos Aires. Tem mais de 40 anos de funcionamento. Eles têm várias farmacêuticas. Tá? Eles fazem muitos produtos dermatológicos, com tecnologia para penetração do remédio, com nanopartículas, tudo dando uma confusão lá. Pô, esse é um canal fantástico para vocês falarem. Eles vão ter interesse em fazer esses troços com vocês, pô. Então, o nome dela é Marisa, vou passar o telefone celular dela. Fala em meu nome. Foi quem mandou falar aqui com vocês, foi o doutor Francisco Fonseca, de São Paulo. O meu consultório é pertinho desse troço aí, que é no bairro do G9. O telefone dela é 966-331636. Eu acho que essas dicas são importantes, porque vocês vão poder orbitar um outro caminho, que talvez possam... Vocês vão perder tempo se vocês têm uma tecnologia nesses lugares mais avançados. Esses caras podem ajudar vocês a usar, porque se vocês usarem o troço errado, por exemplo, não tem uma penetrabilidade boa na pele, puta, não adianta nada. Agora, se vocês fizerem o troço como manda o figurino, eventualmente ela pode ter interesse nesse troço. Ela tem a tecnologia lá dentro da farmácia dela. Pô, é uma farmácia, cara, de 5 andares. Fazem aulas lá. Nossa, é um troço o negócio. Então, eu acho que esse contato do mundo aí de vocês, do Amapá, e talvez existam outros centros, eu não sei, tem que fuçar, tem que trabalhar, tem que correr atrás para que vocês possam desenvolver com muita velocidade. Eu, se eu fosse presidente desse país, eu ia colocar umas 50 faculdades de farmácia em todos os biomas brasileiros. Nós vamos ganhar dinheiro com isso aí, para extrair das plantas os princípios básicos. Esse povo da Amazônia tem muito conhecimento clínico. Agora, não adianta esse conhecimento clínico. E outra coisa, vem um americano aí, vai pegar as ideias dos coitadinhos dos ribeirinhos e vão
isolar o troço e fazer um negócio lá nos Estados Unidos. Aí vão vender para nós, que temos o princípio ativo aí no meio do mato, entendeu? Então, eu fico muito à vontade de falar isso, porque vocês podem crescer e muito. Se vocês descobrirem uma droga decente, que é lógico que isso aí não é fácil, vocês podem ficar bilhardários. Eu conheci um cara que descobriu o Viagra, que deram um remédio para hipertensão, e o troço, os pacientes começaram a falar que o pinto começou a ficar duro. Porra, esse cara tem umas ilhas em Miami, tem uma porrada de gente rica que mora lá. O dono, o cara que descobriu o Viagra, é um farmacêutico. Ele tem a melhor casa, a maior e mais bonita é dele. E o cara tem tanto dinheiro que comprou o terreno do lado. Mas americano tem uma coisa muito pelo povo. A mulher dele, com todo esse dinheiro que eles têm, foi professora primária a vida inteira. Ele se aposentou como professora primária. Então, são um mundo que vocês têm que entrar. Vocês estão com a faca e o queijo. Aquilo que eu falei da sexualidade dos índios, é trabalho para publicar em revista decente, cara. Vocês têm que fazer isso. Tem que ir lá, sentar com o índio lá, fazer as perguntas para a mulher e para o homem, porra. 50 índios para avaliar não é muito. Ninguém tem isso no mundo. Ninguém tem isso no mundo, essa resposta. Vocês vão dar resposta para o mundo, caramba. Entendeu? Essas coisas de pesquisa básica é muito sério. Vocês não podem perder o caminho. Agora, não adianta vocês querem descobrir a pedra aí no Amapá. O negócio já está mais na frente. Vocês têm que se associar com esse povo. Põe a droga, os remédios, façam um contrato com esse povo, entendeu? E vocês vão lucrar com isso. Porque vocês têm a faca e o queijo na mão. O outro pode ter tecnologia, mas você tem que trabalhar em conjunto. Todo lugar sério é desse jeito, entendeu? E aí vocês vão crescer para valer. Eventualmente, os caras podem fazer um campus avançado dentro da universidade de vocês para fazer pesquisa básica, porque vocês têm os contatos, vocês têm tudo lá, entendeu? Eu acho que não é para desanimar, sei que é difícil, mas eu acho que esse é o caminho que o Brasil deve tomar. Deve existir muitos centros para estudar essas plantas brasileiras. Vejam a Exalc, vejam a Escola Paulista de Medicina, e veja esse laboratório aqui, porque eles têm técnicas para permear a pele para a droga entrar com maior facilidade. É isso. Eu acho que, se as coisas derem certo, poderão ajudar vocês muito, muito mesmo. Não tenho dúvida disso. Entendeu? O caminho é esse aí mesmo. Ficar atento, entender o que o povo fala e ver se aquilo é verdade. Vocês só têm que comprovar todas essas coisas que vocês acabaram de falar aí. Agora, para ter ciência traz isso, né? E para isso precisa ter um pessoal de ponta para estar ajudando, vocês trocando ideias, etc, etc. E vai embora, né, meu? Hoje é fácil vocês fazerem um view, uma discussão do que vocês querem. Não precisa pegar avião para fazer isso. É só entrar em contato, explicar o que vocês estão fazendo. Eu não tenho dúvida que esse povo vai ter interesse. Pode fazer que vai dar certo. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa. Valeu, Francisco. Ótima recomendação. A gente junta a faca e o queijo na mão, agora com o conhecimento do caminho das pedras. É a dupla mais certa do Brasil para ter sucesso com esse tipo de abordagem de tratamento de disfunção erétil. Deixa eu perguntar uma coisa, Lecildo. O que a gente tem por aqui mais é a maca peruana que chega, o tríbulos, o embina, são os fitoterápicos mais conhecidos aqui dessa região do Brasil. Vocês ainda prescrevem isso? Vocês recomendam? Vocês acreditam? Qual é a posição de vocês em relação a essas drogas? Então, a gente sabe que tem alguns representantes, tem alguns medicamentos, eles passam aqui com a gente também, do tríbulos, da maca. Na prática clínica, a gente não percebe melhor, até, assim, esses trabalhos que a gente viu ali, por exemplo, da maca, eram 50 pacientes, então era uma quantidade pequena, lá da Itália, né? Não tenho percebido. Eu utilizei alguns casos, mas os pacientes voltavam sem resposta positiva e a gente acabou abandonando mesmo essas opções aí. E o tríbulos tem uma ação benéfica de alguma forma? Tem alguns trabalhos que mostraram alguma ação, mas
poucos pacientes, né? Então, a gente tem essa dificuldade de avaliar se realmente uma quantidade tão pequena teria como comprovar exatamente essa função, né? Essa ação dele. Sem contar que é hepatotóxico, né? Que tem que usar com cuidado, que tem a ação deletéria no fígado. Tá bom? Tá certo. E alguém quer fazer uma pergunta, comentário? Camilo, Mauro, Romero. Último comentário para vocês que estão montando a fase de doutorado. Até me proponham, se vocês quiserem, podem mandar para mim pelo meu WhatsApp, eu vejo com todo carinho. Seguinte, variáveis sempre vão existir em trabalhos clínicos. É por isso que existe a análise univariada, que os computadores dão isso com facilidade para a gente. Mesmo que tenha um descompasso entre os grupos, idade, etc., tudo isso é corrigido com análise multivariada. Então, às vezes, vocês não podem fazer uma seleção e ficar bloqueando muito as coisas. Vocês podem ser rígidos até um determinado ponto, mas essa variabilidade ela pode ser corrigida do ponto de vista científico. As coisas que forem significantes, elas vão aparecer mesmo, não tenha dúvida, entendeu? Lógico, talvez um trabalho desse, você ter pessoas, por exemplo, estou falando em disfunção elétrica, você tem um cara que tenha hipogonadismo, testosterona menor que 300 e os outros normais, isso é muito impactante. Talvez aí não seja um critério de seleção, de mistura, que aí vira uma confusão. Você teria que ter 500 pacientes para avaliar isso, vocês não vão ter isso, né? Então, mas essa seleção dos pacientes, às vezes, se for muito rigoroso, vocês vão restringir muito os pacientes. Tem algumas coisas que você tem que pensar bem para excluir ou não para colocar no grupo que vai entrar. Porque o ideal é que tenham mais pacientes. Quanto mais pacientes você ter, também não estou sendo nenhum absurdo, porque não é isso. O cara que descreveu o DNA, meu filho, ele fez um desenho, ele coidal e está aí. Ninguém foi contra ele até hoje. Ele só fez essa análise aí, entendeu? Então, quando o negócio está correto, não é quantidade que vai definir nada, né? Mas precisa pensar bem nessa população e também talvez não seja tão restritivo, porque vocês conseguem corrigir na análise final, desde que vocês tenham um endpoint muito bem certo. O que eu quero ver? Entendeu? Não dá para responder todas as perguntas do planeta, mas se tiver um endpoint para ver isso, quem teve função para agregar melhora nesse aspecto, foram esses itens. Aparece tudo, entendeu? Alguns com maior, outros com menor significância e risco, né? Para que a coisa seja mais favorável ou desfavorável. Consegue tirar aí, Rafael? Não. Colega Pedro Jober. 15 ml. Pedro Jober quer fazer uma colocação, uma pergunta. O Pedro Jober é formado em História e Farmácia, é um colega amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, participa em todos os encontros de sexualidade masculina que ele pode participar, ele adora esse tema, e deve ter alguma coisa interessante para falar para a gente. Com certeza tem coisa interessante para falar para a gente. Pedro, pode falar, querido. Liga a câmera também. Liga a câmera. Agradeço. Não vou ligar a câmera porque eu já estava deitado, né? Vocês fazem um encontro muito tarde. Henrique, eu comecei a vida como farmacêutico e passei 50 anos fazendo pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz e, na realidade, acabei trabalhando em sexualidade, no curso de mestrado de sexualidade humana. E eu gostaria de fazer alguns comentários, já que você me dá essa liberdade. Primeiro, a importância que foi colocada da Amazônia. Biodiversidade. A gente fala em biodiversidade achando que é animalzinho e plantinha. Na realidade, são moléculas que estão desaparecendo. É extremamente importante ter grupos. E lembrei ainda do Drauzio Varela, que ele tem um navio, ele participa de um projeto do navio estudando etnobotânica, descendo os rios e pegando esse conhecimento existente. A minha experiência com plantas foi muito pequena, mas fiz algumas coisas. E eu acho que
a elaboração desse projeto, a constituição desse projeto está muito boa, está espetacular, com todas essas dificuldades. Uma coisa que eu me lembrei é que você pegava uma planta de um lugar, de um solo, ou pegava-se de um lugar, de uma estação do ano, na outra estação do ano os resultados eram completamente diferentes, o que mostra também que esse trabalho tem que ser amplo. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de ouvir sobre catuaba e marapuana, que são as substâncias que se usam aqui, que está na linguagem popular, mas todo mundo diz faz a garrafada, tal, tem catuaba, marapuana e etc. Tal. Mas, de qualquer jeito, eu gostaria de cumprimentar esse grupo, porque está fazendo um trabalho espetacular, tá vendo? E que tenha todo o apoio. E lembro também que o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz como um todo, tem uma área de fitobotânica que estuda isso. Eu não sei que tipo de associação, porque hoje eu estou aposentado da Fundação, possa ter, mas eu quero parabenizar você por essa reunião e pelo grupo que apresentou o trabalho. Obrigado por você ter deixado um biólogo entrar nessa reunião. Obrigado. A gente que agradece a sua participação, Pedro. Muito obrigado pela participação. Então, tá. O Leonardo Messina entrou agora. Eu tenho França. Alguém quer fazer um comentário, pergunta? Leonardo, vamos lá. Não, opa, desculpa aí, eu não pude dar tanto interesse em aprender, eu não consegui entrar antes, mas eu vejo depois na gravação depois. Mas parabéns aí pelo evento, pois deve ter sido super bom, sim. Foi bom, sim, foi bom, sim, muito proveitoso. O Pedro, né? Pedro Pedro. tocou no assunto muito importante. Hoje nós aprendemos que é preciso trabalhar dentro de um princípio da interprofissionalidade. Quando nós trabalhamos junto, nós aprendemos, também temos oportunidade de passar a nossa experiência, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um doutorado num laboratório, num departamento de farmácia, num programa de inovação farmacêutica, que, no princípio, a gente tem que estudar muitos conceitos que há muito tempo a gente não via, princípios, conceitos de farmácia e tudo. E é muito interessante a gente aprender com outras áreas profissionais como a farmácia. Tem sido uma experiência espetacular que a gente está vivendo na universidade. É esse trabalho interprofissional. Show de bola. Então tá. A única coisa que faltou é que tem algum comentário sobre catuaba e marapuana, que são as substâncias que se usam aqui, mais ou menos, na nossa região? Vocês têm conhecimento? Vecildo, quer responder, Beto? A catuaba e a marapuama já são antigos conhecidos da popular. No Ver-o-Peso, quem já esteve no Ver-o-Peso vai ver que lá vende uma porção de chá, casca de marapuama, catuaba, chá de catuaba, garrafada de catuaba, e tem muitos outros lá. Eles colocam lá o chá eles colocam assim, o chá da buceta da bota, o chá do pau do boto, negócio assim. Quem tiver oportunidade de conhecer o Ver-o-Peso, rapaz, vocês podem ver isso aí no YouTube. Ver-o-Peso. Você como mandar esse chá aqui para nós, não? Esse chá aí que você falou, esse chá da buceta aí para nós, não? Rapaz, o Ver-o-Peso é uma atração. Roberto, funcionou? Funcionou? Não experimentei ainda o chá da catuaba. Por enquanto só está dando a fila diário, está indo bem. Tá indo bem. Milagre, hein? Tá bom, então. Ok. Mais um comentário, uma pergunta? Então, tá já. Pessoal, então vamos encerrar uma apresentação brilhante do Lecildo, do Beto. Vai ficar gravado no YouTube para consulta quando quiser. Semana que vem a gente vai ter um outro encontro. Dessa vez vai ser com o Dr. Geraldo Farias.
E queria agradecer a presença de todos. Foi um prazer enorme reunir vocês novamente, depois de tanto tempo. Estava morrendo de saudade de todo mundo. E um ótimo final de semana que está se aproximando. Semana que vem tem novo encontro. Um forte abraço. Lecildo, Beto e a todos. Obrigado. Pedro, Francisco. Obrigado a todos. Boa noite a Muito todos. obrigado. Anotei aqui o telefone. Pode. Depois me dá retorno. Está muito boa. Parabéns aí, ajudar, pessoal. estou à Parabéns. disposição. Muito Ó, depois bom, vai ter muito que bom, chamar- hein, pessoal. Muito bom. Vai ter que chamar a gente para fazer um jantar e pagar um vinho bom, hein? Vai ficar milionário as coisas da gente, não. E o Vai pagar chá, um jantar, e o chá. vinho. Vocês Vinho de têm maniçoba? Eu vou provar maniçoba. E você vai levar um chá de buceta de boto. Ah, eu levo. Muito bom. Ô, pessoal. Beleza. Um Um abraço. abraço, pessoal. Tchau. Prazer ter todos vocês aqui de volta. Até semana que vem.